A família Apple. De longe, alguns dos personagens mais importantes para a história do desenho. E eu não tô exagerando. Além de um dos membros da família Apple representar um elemento da harmonia, eles também foram os responsáveis pela fundação de Ponyville. E mesmo eles tendo esse baita portfólio, eles são até que bem esquecidos pelos fãs. Ao ponto de que quase ninguém quer pesquisar curiosidades e fatos sobre a família Apple. Mas eu não sou esse tipo de pessoa, pois durante as minhas pesquisas para os vídeos, eu acabei descobrindo vários fatos e curiosidades interessantes sobre essa família. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipeleal, com um vídeo de 5 curiosidades sobre a família Apple. Quem aí gosta do Big Macintosh? Essa pergunta não é exatamente relevante para esse tópico, mas o personagem é. Pois para começar o vídeo, vamos falar de 3 episódios descartados envolvendo o Big Macintosh. Ou seja, era pro Big Macintosh ter protagonizado mais episódios. Porém, por algum motivo, esses episódios nunca foram produzidos. O primeiro episódio, que era pra ter saído com a primeira temporada, se chamaria Smoothford Brother. O episódio seria sobre o Big Macintosh ficando cansado da sua família, porque elas não paravam de ficar pedindo favores pra ele, e elas estavam gritando e falando muito, que é algo que o incomodava. Então ele decide passar um dia inteiro fora da fazenda. O segundo episódio não tem uma especificação de qual temporada ele iria pertencer, mas ainda assim é uma premissa muito interessante. Pois o episódio seria sobre o Big Macintosh encontrando uma coroa enterrada no pomar do rancho Doce Maçã. E isso leva a família Apple a acreditar que eles são descendentes de um rei muito importante. E não só eles, como toda a Ponyville também acredita nisso. E começa a tratar a família Apple como se eles realmente fossem uma família real. Só que eles não gostam de toda essa tensão repentina. E no final os Apples iriam descobrir que eles não são da família real. E por último temos um episódio descartado da 5ª temporada, chamado Change of the Guard, que é sobre o Big Macintosh se tornando um guarda real da Twilight. Só que a mesma começa a não gostar muito da ideia, quando o Big Macintosh começa a vigiá-la 24 horas por dia, independente de onde ou com quem ela esteja. E é meio irônico o Big Macintosh ter protagonizado tantos episódios que foram descartados, já que a partir da 8ª temporada ele começou a protagonizar muitos episódios. Segunda curiosidade. Alguns de vocês devem ser muito novos para ter vivido ou se lembrar dessa época. Mas quem aí lembra da época que jogos de fazendinha estavam no auge? Sério, onde você virava na internet tinha jogo de fazendinha. E mesmo em 2021, quando essa moda já havia passado há um tempo, a Hasbro queria ser diferentona e planejou lançar um jogo de fazendinha temático de My Little Pony, ambientado na fazenda Doce Maçã, com a Applejack sendo a protagonista. Mas infelizmente esse projeto foi cancelado, e a única coisa que temos dele são essas imagens, que não deixam muito claro como seria a gameplay desse jogo. A única coisa que sabemos é que seria um jogo de fazendinha e ele seria desenvolvido pela Bud. Isso é um mau sinal, pois quase, se não todos os jogos de My Little Pony que eram lançados por essa marca, eram aqueles jogos que você jogava 1 ou 2 fases, mas depois você tinha que comprar alguma coisa com dinheiro real para avançar. A terceira curiosidade já é um pouco mais tristinha, pois de acordo com a artista de storyboard da série, Sabrina Alberghetti, aquelas 2 estrelas cadentes que aparecem no episódio Reunião da Família Apple representam os pais da Applejack, Pear Butter e Brett Mac, dando a entender que eles faleceram. Mas nunca foi revelado como ou por que isso aconteceu. Até hoje os fãs criam fanarts, quadrinhos, fanfics e até vídeos imaginando o motivo deles terem partido. Mas nunca tivemos uma resposta oficial. E por falar nos pais da Applejack, vocês sabiam que a história da Pear Butter seria muito diferente? Pois em algum período um pouco mais cedo na série, era pra ter tido um episódio protagonizado pela mãe da Applejack. Porém, ele foi descartado e a história da personagem foi completamente mudada na 7ª temporada. Pra começar aqui nesse conceito original, o nome da personagem seria completamente diferente. Ao invés de Pear Butter, ela se chamaria Honey Crisp. Será que tem alguma coisa a ver comigo? E o episódio giraria em torno da Apple Bloom questionando a Applejack sobre o que aconteceu com a mãe delas. E a Applejack conta toda a história, na qual vou estar deixando traduzida aí na tela, porque ela é um pouco longa pra falar no vídeo. O que importa é que, na história desse episódio, a mãe da Applejack não teria falecido, mas sim fugido. E assim as irmãs iriam se juntar em uma jornada para encontrar a própria mãe.
O que me leva a crer que esse episódio seria dividido em duas partes, pois me parece uma história um pouco mais longa. E curiosidade, o próprio roteirista que escreveu esse episódio afirmou em uma entrevista que ele ficou feliz por essa história ter sido descartada. E eu compartilho da mesma opinião que ele. Sei lá, eu acho esse enredo dramático demais até pros padrões da série. E agora a última curiosidade do vídeo é com certeza a mais besta, mas eu quis colocar no vídeo de qualquer forma. Isso não é bem um fato, tá mais pra uma especulação de fã. Nunca foi revelado na série quem é o avô dos irmãos Apple, dando a entender que a vovó Smith fosse viúva ou divorciada. Então os fãs começaram a especular que ela fosse casada com esse pônei que apareceu nos flashbacks em A Pera Perfeita. Até porque o esquema de cores deles lembra bastante o Brad Mac. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeceria muito se você deixasse o like e se inscrevesse se você gostou desse vídeo. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que também gostam de My Little Pony. E se eles não gostam, compartilha também. Vai que eles começam a gostar da série. E pode comentar aí também que outros personagens você gostaria que eu fizesse um top 5 curiosidades. Pode comentar à vontade porque eu leio todos os comentários. Muito obrigada aos membros do canal que estão sempre dando apoio. E tchau, até os próximos vídeos!